nunca vou esquecer essa. Não tem mais função aqui. O Pipi nasceu. Nossa. Ok, João? Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, diretamente aqui de Brasília, programa Ponto a Ponto, com o nosso convidado, deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Já pedimos que você acompanhe essa transmissão pelas páginas do Facebook PT na Câmara, também pela página do deputado federal Rui Falcão e dos nossos parceiros Blog da Dilma, PT Ceará e Rádio Democracia, que estão conosco assistindo essa transmissão ao vivo aqui de Brasília com o deputado federal Rui Falcão. Curta, comente, compartilhe essa transmissão, porque hoje nós vamos conversar de assuntos relevantes, um balanço político da semana aqui em Brasília com o nosso deputado federal Rui Falcão. Bom dia, deputado, bem-vindo novamente. Bom dia, Carlos, bom dia estar aqui com vocês, a equipe toda, e com os internautas e as internautas que interagem conosco aqui. Exatamente. E vamos começar a nossa quinta-feira conversando sobre o tema Lula livre, né? A situação do presidente Lula preso injustamente há mais de um ano lá em Curitiba, mas que agora temos notícias novas, né, deputado Rui Falcão, sobre o presidente Lula. Não, primeiro o grande sucesso que foi o Festival Lula Livre, domingo em São Paulo, debaixo de chuva, choveu o dia todo. Sim. E milhares de pessoas estiveram lá, a presidenta Gleisi, o nosso Fernando Haddad esteve lá também, vários artistas dedicando suas músicas, solidariedade a ele, né? E agora surge essa notícia, uma muito positiva, que é a manifestação do Ministério Público dizendo que ele tem sim direito a progredir na pena, ou seja, que ele pode ser colocado em liberdade com restrições, o que não impede que ele continue a sua defesa para comprovar a inocência, já que ele não teve nenhuma culpa comprovada, não cometeu nenhum crime. Então, para as pessoas entenderem que isso não é nenhuma regalia. Sim. E nem é abrir mão do seu direito. É a possibilidade que ele tem, depois de ter cumprido injustamente um certo período, de ficar em liberdade. Nós estamos torcendo por isso. Você sabe que tem um setor do judiciário muito parcial, mas eu espero que dessa vez eles simplesmente cumpram a lei. Mas, ao mesmo tempo, né, que surge essa notícia favorável do MP, a denúncia, agora feita por um advogado que atuou na causa até pouco tempo, das gravações ilegais envolvendo o escritório que faz a defesa do presidente Lula. À época do ocorrido, o ministro Teori Zavascki, que é já falecido, fez uma reprimenda ao juiz Moro e ele disse o seguinte: não era uma gravação que nós imaginávamos estivessem monitorando o escritório que fazia as palestras do presidente Lula e não o escritório de advocacia. Agora, porém, surge uma outra explicação da Polícia Federal, dizendo que estava se monitorando o escritório porque o advogado Roberto Teixeira estava sendo investigado. Ocorre que são 14 horas de gravação, rompendo a relação cliente-advogado, que é ilegal, e esse advogado que atuou no caso, diz que viu várias gravações lá na Polícia Federal, não pôde pegá-las, teve acesso, e em várias delas tinha anotações, inclusive, dos policiais, Sim. mostrando que estava sendo feita uma análise minuto a minuto das conversas, inclusive da estratégia de defesa. Mencionava também o advogado Nilo Batista, que não é desse escritório. Então, isso aí é motivo para anular a própria sentença. Então, os advogados também atuando nesse campo para mostrar que houve uma grande armação para condenar o presidente Lula, para impedir que ele fosse candidato, inclusive. Então, são fatos novos que surgiram, mas o mais importante é que há um clamor público
pela libertação do presidente Lula. E esse show do Lula Livre foi mais um dos episódios nessa direção. Nós estamos ao vivo para você que está nos acompanhando a partir de agora pelas redes sociais, pela página do Facebook do deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, pelo PT na Câmara e também pelas páginas Rádio Democracia, blog da Dilma e PT Ceará. E vamos dar nosso bom dia aqui, deputado, para o Pedro Bartolomeu Jacinto Lima, lá de Palmas, Tocantins, a Nilva Machado Costa, a Eliane Ribeiro de Sorocaba, dando um bom dia, Fernando Rocha Filho, dizendo que o programa é muito bom, e a Nádia Martins da Silva desejando um graças a Deus a todos nós. Então, continuem acompanhando, compartilhe esse programa que nós vamos conversar aqui sobre a liberdade do presidente Lula e outros temas muito importantes para a vida de todos os brasileiros. Deputado, falando um pouco agora de violência no país, né? Um tema que chama a atenção, preocupa a todos, né? A questão da segurança pública no país. Uma pesquisa divulgada hoje na grande imprensa aponta que em 2017 aumentou consideravelmente o número de homicídios, né, deputado? Foi o mais alto índice dos últimos anos e, infelizmente, há uma concentração muito forte, mais de 30% dos homicídios de jovens entre 15 e 25 anos. E cresceu também o número de feminicídios, assassinato de mulheres dentro de casa. Então, você vê, né? Tem aí o pacote chamado anticrime do ministro Sérgio Moro, que não trata dessas questões. Na verdade, é um pacote de combate à corrupção. Não é um programa de segurança pública. Depois, o presidente da República, após liberar a posse de armas, liberou o porte de armas também. Porte de armas. Mudou um pouquinho o decreto, proibindo a compra de fuzis e armamentos pesados por qualquer um, não reduziu o número de munições, e pior, qualquer pessoa, na verdade, tem um leque muito grande de pessoas que podem portar arma e ter a posse de armas. Ora, é mais um incentivo ao aumento do feminicídio, mais um incentivo à morte de jovens, né? E nessa linha de programas de morte, porque nós temos, alguns estão chamando o governo Bolsonaro, governo do necropoder. Necropoder, ou seja, é um governo que defende a morte. O Paulo Pimenta, nosso líder, hoje tem um post dele lembrando um general franquista chamado Milan Astray, que dizia: morte é inteligência, morte é inteligência, viva a morte. Quer dizer, tem muita semelhança com o que ocorre hoje no governo Bolsonaro. Morte pela posse de armas, morte pelo porte de armas, e agora ele faz uma mudança no Código de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito, que primeiro isenta de exame toxicológico motoristas de caminhão, de ônibus e assim por diante. Segundo, ele está liberando, tirando a multa para quem não estiver usando aquela cadeirinha de bebês, que está comprovado que aquela cadeirinha evitou a morte de muitas crianças. Então, não sei onde quer chegar agora, morte às florestas também. Isso. Porque estão fechando 11 estações do ICMBio e o desmatamento prossegue, eles querem acabar com as áreas de reservas. E o ministro do Meio Ambiente só falta andar com a serra elétrica, porque é tudo que você pode imaginar de políticas contrárias ao meio ambiente. Então, a violência está impregnada, é o ataque às universidades, o ataque à cultura e o aumento dos homicídios, principalmente entre jovens e mulheres. Isso precisa ser denunciado e nós estamos tomando iniciativas aqui, primeiro para tentar revogar esse decreto das armas, né? Tem várias iniciativas aí de projetos de decreto legislativo que esperam na pauta para serem votados. E essa questão agora da Carteira Nacional de Habilitação e as medidas que se seguiram, nós também precisamos tentar deter esse processo. Para você que está chegando agora, porque a audiência está só subindo aqui, crescendo, né? Nós queremos agradecer a sua participação,
A Maria Oliveira, é verdade tudo isso que o deputado está comentando. A Mariluce Pereira, lá de Paulista, Pernambuco, desejando um bom dia, deputado. Bom dia. A Malu Meira, achei a definição governo do programa da morte, é bem isso, né, que o deputado acabou de falar. A Alba Regina Hilbert, lá de Floripa, um abraço a Florianópolis também, né? A audiência do Brasil todo, que bonito isso, né? É impressionante como cada vez mais as pessoas, jovens, mulheres, acho que pessoas de todas as idades, a gente não sabe, tem interesse pela informação, pela política. Quanto mais gente participar da vida política, ao contrário do que dizem os conservadores, que a política não serve, que é a nova política, a velha política, eu acho que participar da vida política nacional, se organizar, debater os problemas da comunidade no dia a dia, isso é vital para a gente sair desse enrosco, dessa devastação que o governo Bolsonaro está produzindo no nosso país. Como nós temos uma audiência aqui hoje, pelo menos até agora, predominantemente de mulheres, vamos retomar um pouco com o deputado aqui o tema do aumento da violência contra a mulher. Né? 17% aumentou o número de mulheres assassinadas em casa. É um aumento brutal, né, deputado? E isso é resultado de todas as políticas. Por exemplo, quando o governo não quer tomar novas iniciativas para combater a violência contra as mulheres, quando relativiza a importância da Lei Maria da Penha, quando liberam as armas, tanto a posse como o porte de armas, tudo isso contribui à proliferação do machismo, e o presidente a cada dia dá exemplos claros de machismo nas suas declarações, de feminicídio, de homofobia, de brincadeiras de mau gosto, inclusive aquela que ele faz com um oriental. Então, tudo isso contribui para que permaneçam impunes. Aliás, tem uma declaração dele, aquele MC Reaça. Exatamente. Vamos lembrar isso, o MC Reaça, que era um rapper, que fez uma música, não gosto nem de lembrar dessa música, que é altamente ofensiva às mulheres também. Ele espanca a sua companheira, quase mata a companheira que estava grávida, e depois parece que deu um tiro, ou se matou também dentro do automóvel, e o presidente da República lamenta a morte dele e nada dirige em relação à mulher que foi agredida e quase assassinada por ele, né? Então, quando o presidente da República dá esses exemplos, fica uma espécie de liberou geral, e as maiores vítimas, como se vê pela estatística, são as mulheres. Estamos aqui agora com a presença também da Penha Coutinho Souza, que lembra, deputado, dos agrotóxicos, né? Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E no Dia Mundial do Meio Ambiente você tem uma lista crescente de agrotóxicos que são liberados, e essa coisa do ICMBio que eu te falei. Mas eu queria fazer um parênteses aí, se me permite, um pequeno comercial a propósito das mulheres. Eu tenho um projeto de lei tramitando aqui na Câmara que proíbe desigualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função. Nós temos estatísticas recentes que mostram que não houve nenhuma alteração nesse quadro. As mulheres estão ganhando, em média, aqui no país, 70% do que recebe um homem, na mesma função. São preteridas na hora das promoções, sob argumento de que vão engravidar, vão faltar ao trabalho, e são preteridas na hora da seleção também, do ingresso nas empresas. Se você estender isso também para a questão racial, negros e negras recebem menos ainda, 60 e poucos % do que ganha um branco ou uma branca. Então, o nosso projeto de lei cria uma comissão no âmbito das empresas para fiscalizar a ocorrência desse desnível, tomar providências, ir até as autoridades competentes. Aí você fala, não, mas essa comissão, o pessoal vai ser demitido, não tem estabilidade no emprego durante o mandato de 2 anos e 1 ano após o encerramento do mandato também. Então, eu acho que são medidas de estímulo à igualdade de gênero. E não está nesse âmbito de combate à violência, mas está no âmbito do combate à discriminação, que é também uma coisa odiosa.
Cecília Bálsamo Etchelar, de Gravataí, Rio Grande do Sul, está presente. Penha Coutinho, de Valadares, Minas Gerais. Denis Rossi Silveira, de Goiânia, aqui pertinho, vizinho de Brasília aqui. A Alba Hilbert fala que as mulheres pagam um preço muito alto na sociedade atualmente. O deputado acabou de confirmar isso aqui com esses dados. Só tem mulheres hoje na audiência. Pois é, eu estou tentando achar um homem. Cadê os homens aí nas redes sociais? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, estão perdendo de vareio aqui, como se fala. Deputado, ainda sobre greve geral. Greve geral, dia 14 de junho, né? Semana que vem. Semana que vem já a greve geral. Então, os preparativos estão crescentes, né? Vários setores estão aderindo, estão se mobilizando para isso, os abaixo-assinados estão crescendo. Ontem teve uma reunião aqui do setor de transporte, que são liderados aí pelo deputado 90, e acho que há uma disposição muito grande do setor de transporte, metrô, ônibus, trem, caminhões, todos eles pararem, setores fabris, comerciários. Por quê? Porque entendem que esse projeto da reforma da Previdência, ou da deforma, como eu chamo, é um projeto que corta direitos, ele não atinge privilégios, ao contrário, ele incide basicamente, tenho dito isso aqui, sobre quem está na faixa do INSS, do salário mínimo, quem ganha R$ 1.340 por mês, não pega os privilegiados. Hoje mesmo tem uma notícia dizendo que o presidente da República colocou um amigo dele na Petrobras, né? Para ganhar R$55 mil. Então, nessa faixa não há nenhuma medida para prejudicar esse pessoal. Então, as pessoas vão parar no dia 14, nós estamos apoiando, que é uma medida para mostrar que não é possível aprovar esse projeto. Embora o governo tenha plantado a notícia de que tem 280 votos para aprovar a reforma, o placar, que é publicado diariamente quase pelo jornal Valor, mostra que, se você somar os que apoiam claramente a reforma e os que apoiam parcialmente a reforma, são 200 e poucos votos. Falta muito para chegar lá. E essa greve pode ser um alerta também para que os deputados não incorram nessa falha, né? Aliás, eu tenho quase certeza que o relator vai retirar várias coisas que estão no projeto da deforma. Por exemplo, o BPC. Nós estamos insistindo que isso é uma medida de extrema crueldade. Disse isso essa semana para o ministro Paulo Guedes. Também os trabalhadores rurais são setores que não há nenhum sentido, como também a questão do abono salarial. O ministro, aqui na audiência pública, começou a falar que o BPC e os rurais, eu acho que ele ia dizer que eles estavam fora, mas ele, no meio da frase, engoliu, porque ele está sustentando a história da potência. Precisamos de muita potência, uma potência fiscal, na verdade, né? Sim. Porque ele quer 1 trilhão 240 bilhões. Já se fala aí que vai ficar por volta de 800, 700 bilhões, que já é muito também. Sim. Então, nós vamos continuar denunciando essa deforma. Nós estamos apresentando alternativas, que é a alternativa da reforma tributária, para que não seja preciso tirar daqueles que mais precisam da sua aposentadoria, da sua pensão, como foi feito em outros países e que não deu certo, principalmente a proposta de capitalização. Os homens começaram a aparecer aqui na live, aqui, né, deputado Rui? Bom dia ao Denis Rossi Silveira, que pede Lula livre. Também, vamos ver aqui o Vanderlei Teixeira Cardoso. Fala, meu presidente, Cataguases presente. Opa. Lembrando a época que o deputado federal Rui Falcão foi presidente do PT. Temos aqui também o Gilmar Sueli Carvalho, de Corbélia, Paraná. Bom dia, Gilmar.
as mulheres preocupadas com a reforma da Previdência, com razão, né, deputada? A Clara Anita Araújo é uma que diz não à reforma da Previdência. Aumenta a idade da aposentadoria, pega as professoras, que são a maioria, né? Então há também um direcionamento contra as mulheres. São os maiores prejudicados, os pobres, as mulheres, os professores e professoras, os trabalhadores rurais e os idosos. Não sobrou ninguém. E aqui as mulheres estarão nas ruas no dia 14, na greve geral. Eliane Ribeiro deixa claro, nós mulheres na rua pelos nossos direitos. Já estiveram no dia 15, no dia 30 e vão voltar seguramente. Reforçado aqui pela Maria Mercedes Souza, tem que ter greve geral mesmo. A Clarel Cruz, lá de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, deve estar frio por lá, né? Clarel, precisamos de uma alternativa para estancar essa deforma, como o senhor corretamente usa, né? Então, as pessoas aqui participando, compartilhe essa transmissão, convide seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado federal Rui Falcão, que tem um Twitter ativo com a opinião diária do deputado Rui Falcão, também a página do Facebook, né, do deputado Rui Falcão. Acompanhe lá, interaja com o mandato, dê sua contribuição, suas ideias que... Deputado, senhor... E dentro de pouco tempo nós vamos começar a funcionar bem com um canal no YouTube também. Canal no YouTube. Tem o Instagram também. No Instagram, né? Ou seja, tem por onde a gente se informar. E interagir também. Interagir, né? Para o mandato é muito bom, né, deputado? Colher essas sugestões. Na sexta-feira a gente também faz um bate-papo, né? Às 18 horas. As pessoas mandam sugestões, fazem críticas, aquilo que não consegue atender na meia hora da sexta-feira, durante a semana no Facebook. Toda sexta-feira, então, lembrando, a partir das 18 horas, lá às 6 da tarde, o deputado Rui Falcão, pela página do Facebook, né, faz uma live, conversa com todos os internautas e, como ele disse, quem não tem a resposta na hora ali, durante a semana... O deputado, a assessoria ajuda bastante a esclarecer dúvidas. Deputado, nosso tempo está quase chegando, passar rápido, mas ainda antes de acabar, eu gostaria que o senhor falasse sobre, parece que vai ser criada aqui na Câmara uma CPI para investigar as fake news. Exatamente. Parece que está só em fase de como é que chama? Conferir assinaturas. É uma CPMI, ou seja, uma CPI mista, Câmara e Senado. E é importante porque você sabe que a campanha eleitoral ela foi marcada por muitas irregularidades. A primeira foi a interdição do presidente Lula. E a segunda, um verdadeiro tsunami de notícias falsas, que a gente chama de fake news, que podem ter influenciado seguramente o resultado eleitoral. Inclusive, foi uma enxurrada de notícias financiada por grupos empresariais, portanto, isso era proibido, é proibido pela legislação eleitoral e precisa ser investigado. Mas não é só isso. Tem também o presidente Rodrigo Maia, por exemplo, tem sido alvo de notícias falsas, de pressão sobre ele, outros deputados também. Então, é algo que não prejudica só a política, mexe com a reputação das pessoas, estimula a criminalidade muitas vezes, tem a chamada Deep Web também, em que essas notícias proliferam. Derrames da internet, né? Isso. Então eu acho que é uma coisa boa para se investigar e eu espero que a CPI se instale mesmo e que a gente possa ter um papel nela, né? Tá certo. Nós são 10h05 agora e aqui a notícia não para. Daqui a pouquinho um convidado também especial, o deputado Patrus Ananias. Deputado Patrus, nosso ex-ministro. Ex-ministro, né? Deputado de grande valor aqui. Isso, dando sequência aqui às atividades do PT na Câmara, né? Deputado Rui, mais uma vez, agradecendo ao senhor e, por gentileza, se despeça aí dos nossos internautas por hoje. Obrigado pela colaboração de vocês, estamos juntos aí. Força na organização da greve geral, no dia 14, e Lula livre. Lula livre. Bom dia. Bom dia.